Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, estamos iniciando mais uma explanação do Evangelho do Mestre Jesus na visão da doutrina espírita, pelo caminho da verdade, centro espírita instalado no município de Registro, estado de São Paulo, Brasil. Nós queremos nesse instante elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, rogando, Pai, em nome de Jesus, as vossas bênçãos ao nosso trabalho, para que possamos nesse instante, irmanados em pensamento, formarmos a corrente de amor em favor de um mundo melhor. Que a espiritualidade maior nos assista, dando-nos a inspiração necessária para transmitirmos a mensagem do Mestre Jesus, a contribuição da espiritualidade, da construção de um mundo maior. É assim, Pai, que nós rogamos, que assim seja. Caríssimos amigos, irmãos, irmãs, espíritas, não espíritas, de outras religiões ou crenças, estamos nesse instante irmanados num pensamento. Todo aquele que sintonizar este programa estará refletindo, concordando ou não com a mensagem espírita, mas convidamos para a reflexão, para a análise de tudo que for dito e retirar do que foi dito o que lhe aprover, o que lhe convier. Nem tudo ou nem com tudo concordamos, mas tudo devemos analisar. É a mensagem de Paulo, para que analisemos todas as coisas e retiremos ou tenhamos para nós aquilo que nos convém. Nós não impomos ideias, não exigimos que as pessoas se moldem aos nossos entendimentos, mas a reflexão. De repente, de uma fala de 30 minutos, nós aproveitamos 5. E esses 5 minutos servem para o nosso balizamento, para que possamos refletir e, muitas vezes, mudarmos conceitos. Os nossos conceitos podem ser alterados de acordo com o nosso raciocínio, de acordo com o nosso entendimento. A gente fala muito em entendimento porque nós não queremos guiar pessoas para aquilo que nós cremos, que nós aceitamos. Nós queremos que cada um seja livre, se liberte dos conceitos que muitas vezes o não faziam felizes. É a proposta da doutrina espírita, a fé inabalável, que é a fé raciocinada. Hoje nós trataremos de um tema que a doutrina espírita adotou como máxima. Allan Kardec, na feitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca no capítulo 15, um livro de 28 capítulos, ele coloca no capítulo 15 como assim o ápice ou a cumieira do seu livro, o tema Fora da caridade não há salvação. Poderíamos pensar, mas peraí, o que é a salvação? Que muitas vezes nós entendemos a salvação como aquele que morre e vai para o céu. Isto é um entendimento geral das religiões tradicionais, ou somos pesados na balança lá de Deus e aqueles que pesar mais para o bem vai para o céu, os que pesar mais para o mal vai para o inferno. Então,
essa doutrina não é adotada pelo Espiritismo. Nós somos espíritos criados por Deus para a nossa evolução, desde simples ignorante no ato da criação a puros, espíritos puros na infinidade dos tempos. Nós estaremos infinitamente em aprendizado. Aqueles que passam desde a primitividade até alcançar patamares sublimes. Então, a doutrina nos ensina que a caridade é esse caminho. É o instrumento do qual podemos nos valer para o nosso avanço moral, espiritual. E para esse capítulo, Allan Kardec utiliza um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando Jesus, segundo Mateus, e nós queremos repetir isto, segundo Mateus, porque os evangelhos foram escritos vários anos após a crucificação de Jesus. Não foi algo escrito por Jesus, deixado ali e tal. Foram os evangelistas que escreveram contando fatos ocorridos no acompanhamento que eles fizeram ao Cristo como discípulos, e outros, como Marcos e Lucas, não foram discípulos, mas foram narradores que, tendo aderido ao movimento, se interessaram e escreveram. E, então conta-nos Mateus que Jesus um dia conversando com seus discípulos, com aquelas pessoas que ali estavam, lhes disse que quando vier o Filho do Homem nas nuvens, rodeado pelos seus anjos, ele reunirá, e sentado em seu trono, reunirá todas as nações. E como os homens afastam, ou separam, melhor dizendo, as ovelhas dos bodes, ele assim procederá. Separará os bons ao seu lado direito e os maus ao seu lado esquerdo. Aos bons ele dirá: vinde a mim, filhos benditos do meu Pai, que quando eu estava com sede, me deste de beber, quando estava com fome, me deste de comer, quando estava com frio, me agasalhaste, quando eu estava enfermo, foste me ver, quando eu estava no cárcere, me visitaste. Passa ao meu lado direito, filhos benditos do meu Pai. E aquelas pessoas, assim, Senhor, quando é que nós te fizemos essas coisas? E ele dirá: quando fizeste a um daqueles pequeninos, era a mim que fizeste. E aos que estarão ao seu lado esquerdo dirá: vós que não fizeste essas coisas, passa para o meu lado esquerdo, terão a condenação. Então é uma colocação metafórica, sim. Nós entendemos que essa separação, primeiro, colocando os bons como ovelhas, os maus como bode, dá-se a impressão que bode é coisa do mal e ovelha é coisa do bem. Entendemos e sabemos que não é assim. É uma comparação pela mansuetude das ovelhas e pela rebeldia dos bodes. É uma metáfora utilizada por Jesus, segundo Mateus. Mas aí vale a reflexão sobre a moral da história. Aqueles que amam o próximo, que se dedicam ao bem,
que dividem aquilo que conquistaram em favor daquele que sofre, esses são os que estarão à direita, ou seja, aqueles que alcançaram a felicidade. Porque feliz não é pelo que temos, somos felizes pelo que somos. Quando nós conquistamos o amor, vivemos em amor. E o amor em plenitude é a felicidade. Mas falando aquelas coisas, então aproximou-se dele um doutor da lei, e ele disse: Mestre, o que eu devo fazer para conquistar, para entrar na vida eterna? E Jesus disse: o que tendes lido na lei? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faz isto, e terás a vida eterna. O doutor da lei não se deu por vencido. Mas quem é o meu próximo? Então Jesus lhe conta uma história. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó. E no caminho foi tomado por assaltantes, que levaram tudo que ele tinha, o espancaram e o deixaram quase morto. Logo depois, fazia o mesmo caminho um sacerdote, que vendo-o caído, passou de largo, não o socorreu. Mais tarde fazia também aquele caminho um levita, que, com procedimento igual ao sacerdote, passou de largo. E o caído ficou ali. Mas depois também vinha um samaritano, e vendo o caído, foi ao seu encontro. E como ele tinha muitas feridas, resultado do espancamento, ele ungiu aqueles ferimentos com óleo e vinho, colocou aquele homem à sua montaria, levou-o a uma hospedagem, passou a noite com ele, cuidando dele. No dia seguinte, chegou ao hospedeiro, dono da hospedaria. Ele disse: eu vou empreender uma viagem, lhe deixo 2 denários. Cuide dele, que quando eu voltar, tudo mais que foi gasto com ele, eu restituirei. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do caído? Ele não ousou dizer que era o samaritano, porque samaritano era daquele povo que não tinha o direito de adentrar ao templo de Jerusalém, que eram renegados pelos judeus. Então, para fazerem as suas devoções, adorar a Deus, eles construíram um templo no Monte Garizim, que quer dizer Monte do Gafanhoto. E ali eles faziam suas adorações a Deus. Mas ele não tinha outra resposta. Então disse: é aquele que usou de piedade para com o caído. E Jesus disse: respondeste bem, faz isto e terás a vida. Então vejamos, caríssimos irmãos, quando nós falamos que pela fé que nós nos salvamos, precisamos ponderar o que é a fé. De repente,
A fé é simplesmente a alavanca que nos impulsiona à realização. É assim que nós refletimos. Quando alguém fala da fé para Tiago, ele diz: apresenta-me a tua fé sem obras, e eu te apresentarei as minhas obras com fé, porque a fé sem obra é morta em si mesma. Vejamos a importância desta reflexão. A caridade não é o tanto de coisas que nós damos a alguém, mas a forma com que nós socorremos, com amor. É importante refletirmos sobre isso. Emmanuel nos define a caridade com a seguinte explanação, o seguinte pensamento: a caridade é amor, em manifestação crescente e incessante. É o sol de mil faces brilhando para todos, o anjo de mil mãos, ajudando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde quer que se manifeste a caridade provinda dela, ali está o Espírito do Senhor em benefício do mundo inteiro. A caridade é o anjo de mil mãos, ajudando indistintamente na obra do bem, entre bons e maus, felizes e infelizes, justos e injustos. Aí nós poderíamos dizer, mas uma pessoa que é feliz, ou que se coloca como feliz, também precisa da caridade? Sim. Nós estamos num plano de expiações e provas, quando a felicidade ainda não é completa. Quantos dias precisamos de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um encontro, um abraço? Quantos dias nós não estamos totalmente felizes? Quantas vezes somos injustiçados? E são nesses momentos que nós encarecemos uma palavra, um aperto de mão, um abraço. E podemos oferecer àqueles que também estão em situações difíceis esse gesto de amor. Paulo, o apóstolo, nos fala que nós podemos falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivermos caridade, somos como o sino que tine, o metal que soa, nada somos. Nós podemos dar tudo que nós possuímos aos pobres, mas se não tivermos caridade, para nada serve. Nós podemos dar o nosso corpo a ser queimado, mas se não tivermos caridade, nada somos. Ele nos fala, na nossa interpretação, não estamos lendo o texto ipsilíteres, estamos colhendo a ideia do que se disse, que só terá valor espiritual aquilo que nós fazemos com o espírito da caridade. Alguém poderia estar dizendo, mas não está escrito caridade na Bíblia? Está no Evangelho, traduzido por Antônio Pereira de Figueiredo,
e outros está o termo caridade e não amor, como está na Bíblia protestante. Então vejamos, queridos amigos e irmãos, a importância daquilo que nós fazemos no desprendimento total. Alguém diz assim: quando nós fazemos caridade, ela volta para nós. Se ela voltar para nós, perdeu o efeito. A caridade é aquilo que fazemos e que não volta. Nós damos aquilo que nós temos, e quando damos, não esperamos retorno. Isso é empréstimo. A caridade é aquilo que nos engrandece, que nos torna felizes espiritualmente. Não é a vaidade, o orgulho, a presunção. Eu sou caridoso. A gente tem ouvido, inclusive de espíritas. Eu sou caridoso. Não é caridoso. A caridade é anônima. É aquilo que nós fazemos e não revelamos. O samaritano não negociou o socorro dado àquele homem, mas ele disse: se precisar, eu darei mais. E seguiu a sua viagem. Esta é a proposta do Mestre Jesus para nós. Mas então por que nós fazemos caridade? Porque é um propósito do Mestre Jesus para nós, para que nós sejamos felizes. É assim que nós, nesse instante, refletirmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. É aqui uma abordagem rápida, espontânea. Não lemos integralmente os textos, colhemos a ideia do ensinamento de Jesus, segundo os evangelistas, porque nos servem de base. Porque refletindo sobre o que nós lemos, achamos propósito não apenas para o nosso conhecimento, mas para o nosso esforço a fim de colocarmos em prática o que nós aprendemos. Ah, mas há muita tristeza no mundo, muitos infelizes. Sim. Por que não colocamos mãos às obras para torná-lo feliz? Há um provérbio popular que só o amor constrói. Então amemos. Levemos aquele que sofre um bálsamo consolador, ajudando-o com palavras, com socorro material, mas sobretudo com um sentimento espiritual, para que aquele que recebe o nosso afeto respire o oxigênio da esperança, da fé e seja socorrido. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é a mensagem que nós levamos a você, ao Senhor, à Senhora, para que reflitamos cada palavra e que mudemos muitas vezes a nossa forma de pensar. Aqueles que oram e dizem assim: Pai, permita que eu não mude o meu pensamento. Nós oramos e pedimos: Pai, mudem o nosso pensamento, permitam que possamos evoluir, pensar de forma mais avançada, porque aquele que não muda o pensamento é estacionário. A nossa verdade não é a real. A verdade real é a que buscamos na trilha da redenção.
Que o Pai Celestial nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre conosco. E a espiritualidade maior encontre em nosso meio o sentimento puro do nosso encaminhamento na construção da paz de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja no seu lar, na sua vida, na nossa vida. Muita paz. Até um próximo encontro.